O seu animal é muito bravo? Então esse vídeo é para você! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e nesse vídeo a gente vai conversar sobre animais bravos e agressivos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Um dos assuntos que os tutores mais mandam perguntas aqui para o Clube dos Bichos é sobre animais bravos e agressivos. Eles nos perguntam o que fazer para o animal não ficar agressivo e o que pode ser feito quando o animal já é bravo. Dois veterinários que fazem parte aqui da equipe do Clube dos Bichos, a doutora Manuela Sena e o doutor Fabiano Borba, fizeram uma live no Instagram sobre comportamento animal. Nessa live, eles conversaram sobre agressividade, reatividade e a personalidade de cada animal. Eles disponibilizaram esse trecho da live para você que é membro aqui do Clube dos Bichos ter acesso. Vamos assistir o que eles conversaram lá no Instagram. Como evitar a agressividade? Eu vou associar essa pergunta que estava na nossa lista a uma pergunta que uma proprietária fez agora aqui, tá? Há como diferenciar agressividade de personalidade de reatividade por medo ou insegurança? Olha só, tem sim. Mas assim, primeiro a gente tem que pensar no seguinte, o termo reatividade, né? Ele tem sido usado aí para muita coisa. O termo reatividade está saindo assim, está saindo de alfinete a foguete. Está sendo usado desde o animal que apresenta uma agressão ativa por conta, por exemplo, de recursos ou de defesa de território, alguma coisa desse tipo. Ah, não, ele é reativo, está latindo no portão. E também está sendo usado assim para o animal que tem medo e assim, não, ele é reativo, né? Ele tem medo, então ele te morde quando você vai colocar a mão no animal, né? Então, assim, primeira coisa para a gente poder entender isso, eu queria diferenciar os termos. Eu queria colocar como eu vou utilizar, porque também tem várias nomenclaturas, então eu não quero me perder nelas. Sim. Tem, assim, por exemplo, quando você pensa em agressão, vou usar só o termo agressão. Por quê? Porque para não me perder dentro do que pode ser agressividade. A agressão está muito claro para todo mundo que é na cabeça. Sim. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a agressão não é um comportamento antinatural. A agressão é um comportamento normal. Então, quando você vê um filhotinho rosnando, né, quando ele rosna para você, que você pega na vasilha, alguma coisa desse tipo, ele não está fazendo uma coisa anormal. Ele está fazendo um comportamento normal da espécie dele. Agora, como nós vamos lidar com isso já é outra coisa, né? Então, assim, a reatividade, no caso, eu vou chamar ela de agressão por medo. A agressão por medo, ela tem uma característica diferente de uma agressão, por exemplo, por recursos. São dois tipos de agressão completamente diferentes. Na agressão por medo, o animal, de uma forma geral, ele vai estar se defendendo. Então, tem muitos, até no jargão no jargão de adestramento, é chamado de defesa. O animal ele entra no estado de defesa porque ele está tentando se proteger. Mas existem outros tipos de agressão. Por exemplo, agressão territorial, posse de recursos. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, o seu cachorro gosta de um brinquedo. Você vai lá mexer no brinquedo do seu bulldoguinho e aí o bulldoguinho não gosta e rosna para você. Isso está protegendo um recurso. Então, tem como a gente separar uma coisa da outra. São fenômenos distintos, principalmente porque uma tem um componente ativo e outra tem um componente defensivo. Sim, que é a reatividade no caso, que é defensiva. Isso, da maneira como eu coloquei, sim. Tá. Da maneira como eu coloquei, sim. Por isso que eu falo para você, eu não gosto da reatividade por isso, porque reatividade vem de reação. Reação, você pode ter uma reação por vários motivos, né? E outra coisa, reação significa que teve uma ação e aí aconteceu uma reação. Isso encaixa muita coisa. Sim, mas quando essa proprietária perguntou, ela colocou diferenciar agressividade, personalidade. Agressividade não é da personalidade. Não é da Sim, personalidade, né?
Olha, o que que acontece? Sempre tem uma diferença individual. A gente tem que verificar isso. Existe uma diferença individual entre os animais. Sim, E dentro dessa diferença individual, se a gente quiser chamar essa diferença individual de personalidade, você vai ter indivíduos, sim, que têm uma característica de serem mais propensos a exibir um comportamento agressivo em determinadas situações, e a gente vai ter um rol aí que vai de A a Z de indivíduos que não estão nem aí, né? é igual Eu gente, mesmo, eu tenho então. uma cadela. Exato, eu tenho uma cadela aqui, uma bull mastiff, a baleia, e você até conhece ela, né? Sim, A baleia, ela assim, o mundo pode estar caindo que ela tá lá, sabe? Numa no boa, jornal. né? Exatamente. E é um cachorro gigante, né? Tipo, cabeçudo, as pessoas se assustam com ela e é uma boba, Sim, né? E por outro lado, eu tenho um Jack Russell Terrier desse tamanhozinho que é 110 ligado no 220. sim, E com relação a essa questão de agressão, né, tem uma relação, sim, muito importante com o indivíduo. Agora, o que muitas vezes a gente chama de agressão, né, o que a gente está chamando de agressão, né? A agressão, às vezes, ela é muito sutil. Às vezes, é, o cachorro que faz aquele olhar assim para você, aquele olhar fixo, sabe? É uma forma, também uma forma de, por exemplo, delimitação de espaço, né? Quando eles olham assim entre eles, né? É uma forma também de interação e existe um componente ali agonístico, como a gente chama, né? Tem um sim, componente agonístico. sim. Então, assim, é isso. Tá bom, tá certo, deu para entender. Então, dentro dessa pergunta, como evitar a agressividade, Fabiano? Aí a gente volta para para o início da nossa conversa, né? Se você quer, a maior parte dos problemas de agressão que as pessoas têm em casa é por medo. A maior parte. Sim, São animais que eles aprenderam que se eles chegarem aos finalmente com um determinado comportamento, chegando inclusive a morder, que eles vão ficar sossegados. entendi. Então, se você quer evitar isso, você tem que mostrar o que é normal no mundo para o teu cão. Então você tem que sair com o teu cão, você tem que. Ah, meu cachorro é pequenininho, não tomou todas as vacinas, tudo bem. Então vamos chegar no meio termo, coloca ele no colo e leva para passear com você. Deixa ele ver um carro, né? Deixa Sim, ele ver uma pessoa de boné. Deixa ele ver uma pessoa com o cabelo moicano, sabe? sim, Deixa ele interagir com um papagaio, sabe? é, Se a gente não proporciona isso, o que que vai acontecer? Lá na frente, isso é bem provável, você vai encontrar com essa determinada coisa que ele nunca viu e aquilo vai ser um gatilho para ele. Não dá para sim, culpá-lo. com certeza. Tá. Então tá certo. É a fase de sociabilização, o problema é que ela é muito importante naquele período que eles estão imunizando, né? É isso que você falou, nem saia, Exato, nem que seja no colo, tá certo. exato. É muito bom poder contar com a doutora Manuela e com o doutor Fabiano aqui na equipe do Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer aos dois por compartilhar esse trecho da live aqui com os membros do clube. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram da doutora Manuela e do doutor Fabiano. Sigam eles lá no Instagram, que eles postam muito conteúdo sobre os animais. Aproveita e segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. Segue a gente lá que a gente posta muito conteúdo de qualidade sobre os animais de estimação. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixa seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e levar ele para mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.